fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma... María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi Marimar, y a mucha honra, María la del barrio soy, la que la usurpadora. Un día llegaré con un disfraz distinto en color, la misma fantasía, Alegrias que jamais vão se acabar. Mi futuro y su paz, con mi manera de ser. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta. Eu te amo com força. É muito interessante observar como que há mais ou menos 40 anos já, a cultura mexicana ela é presente na cultura brasileira, sobretudo a partir das telenovelas, num primeiro momento, e do seriado Chaves e Chapolin. É muito interessante observar que, apesar das críticas à qualidade técnica, tanto das novelas quanto do próprio Chaves e Chapolin, esses dois elementos estão muito, digamos assim, próximos da nossa cultura. No caso das telenovelas, é ainda mais interessante observar que o Brasil é um dos principais produtores de telenovela do mundo, se não o maior produtor. Nós temos um parque de entretenimento que é a Globo e atualmente também um pouco da Record, que produzem novelas muito interessantes. No caso da Globo, a qualidade do nosso entretenimento é muito boa. A Globo, eu até diria que ela é muito mais ousada nas telenovelas do que em qualquer outro ponto da sua programação. Ela vai trabalhar com temas mais polêmicos, vai trabalhar com questões sociais até pesadas, tal, claro que dentro de um determinado formato, dentro de determinados parâmetros, dentro de uma determinada visão de mundo, tal, mas mesmo assim você tem um grande avanço. E é curioso que nesse cenário, a telenovela mexicana, ou melhor dizendo, a telenovela latino-americana, tenha um público cativo. Então você fala, nossa, nós fazemos as melhores telenovelas do mundo, mas ao mesmo tempo nós importamos telenovelas que têm um padrão muito diferente do nosso, tanto em termos de qualidade de produção, quanto em termos de roteiro. E no entanto, apesar disso, é muito difícil a gente pensar na cultura brasileira dos últimos 40 anos sem pensar numa devastadora sequência que começa com Desprezo, lá em 1983, passa por Lupita, Chispita, Carrossel, Rosa Selvagem, Esmeralda, a trilogia Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, a Usurpadora, todas as Beths de todos os tipos, e chegando até até os dias de hoje com inúmeras reprises e reapresentações. O México ele produz talvez uma quantidade muito maior de novelas do que o Brasil, né? E no decorrer dos anos criou um estilão, menos personagens, menos núcleos, com aquela coisa mais hispânica, mais latina, mais quente. E o Brasil foi para uma outra linguagem. Então alguns elementos da nossa dramaturgia passam para a dramaturgia mexicana, talvez alguns elementos de lá. Tem novela brasileira que você olha e fala assim, pô, isso aqui é um bom dramalhão mexicano, né? Bem feito. E os dramalhões costumam dar muita audiência, né? E às vezes a gente usa a coisa meio pejorativa, é um dramalhão mexicano, mas não, o dramalhão mexicano é o que a Janete Claire falava lá atrás, ó, a arte da novela é um novelo. A Glória Pérez repete muito isso, é um novelo.
tem que ir desmanchando esse novelo. E o Dramalhão é isso, você vai desmanchando o novelo, até entregar 200 e tantos capítulos, 1.400, 1.500. Tem novela mexicana que dura bastante. Eu entendo a novela latino-americana, sobretudo em termos de uma apropriação cultural, mais do que uma aculturação. Por quê? Porque assim como no caso do Chaves e do Chapolin, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então quando a gente pega e estampa o rosto do Seu Madruga na foto famosa do Che Guevara e colocamos a legenda Che Madruga, a gente não está só brincando com algo que a gente não sabe. A gente sabe perfeitamente bem o que está fazendo, sabe provocar aquele efeito paródico. Quando a gente coloca o adesivo no carro, uma frase do Seu Madruga, não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, provavelmente uma das frases filosóficas mais profundas que a gente precisaria estudar, a gente sabe o que a gente está fazendo, então fazendo uma brincadeira. Então essa consciência, me parece, ela implica a apropriação cultural. A aculturação é um processo mais longo, é um processo de longuíssimo prazo, onde nós perdemos a dimensão da onde vêm determinadas práticas culturais. A noção do aculturar, tirar a cultura, implica colocar alguma outra coisa no lugar. Seres humanos não vivem fora do simbólico. Então, a aculturação é lembrar, por exemplo, ou melhor, é esquecer que a calça jeans que eu estou usando é uma calça que se chamava lá, originalmente, calça rancheiro, porque ela era usada pelos donos de rancho norte-americanos, nas fazendas e assim por diante. Eu não lembro que existe calça rancheiro, porque eu não lembro nem que existe rancheiro, é uma calça jeans. No momento em que aquela calça jeans, que era utilizada na fazenda, na lida do campo, ela passa por um processo de glamour, ela ganha marca, ela vai ganhar as passarelas, ou melhor ainda, ela ganha o dia a dia, aí eu estou nesse momento da aculturação. A gente enaltece sim uma cultura quando a gente demonstra prazer com ela. Então, por exemplo, o fato da gente ter tantos restaurantes mexicanos aqui no Brasil é uma coisa de enaltecer a cultura de um país. O fato da gente ter lojas que vendem produtos que lembram de determinado lugar, eu acho que sim, enaltece. No caso do México em si, eu acho que a gente tem um contato maior com essa cultura. Eu acho que a gente enaltece sempre assistindo novelas mexicanas e vivendo conforme uma cultura similar. O problema maior da cultura do México, da nossa visão, é que ficou muito limitada. A gente não consegue passar de tequila, caveira mexicana e Chaves. Eu acho que ficou muito limitado. Eu acredito que não seja isso. A cultura da caveira mexicana é sensacional. Eu acho que a gente tinha que todo mundo trazer pra vida. Que é uma coisa você conseguir entender que a morte tá aí, mas a gente tem que celebrar porque é isso. Vai acontecer, não tem como não acontecer. Mas eu acho que falta um pouco da cultura mexicana vir pra gente, assim, pro Brasil pelo menos. As novelas, por mais que tragam um pouco, não é exatamente o que acho que a gente precisava ter de conhecimento. Eu tenho muito medo do termo apropriação, porque academicamente, o que eu vivi de experiência, as pessoas acham o termo apropriação ruim. O termo apropriação não pode ser considerado ruim nesse caso. É bom você ter pelo menos alguma coisa de outra cultura e você trazer para a sua e até mesmo adaptar. O que você não pode é acreditar que aquilo é uma realidade. Você tem que pegar aquilo como um pontapé inicial para você conhecer o restante da cultura, conhecer mais sobre aquele país em si. A apropriação é uma coisa boa. O brasileiro aprendeu a gostar do México por talvez se apropriar de algumas coisas, como sua culinária, como suas novelas. A Thalia, eu me lembro muito bem, quando teve o boom das novelas dela, ela virou um ícone no Brasil. Quando isso ia acontecer? As pessoas se apropriaram dessa música. Quando você... Vou usar um exemplo do Grêmio Latino. O Grêmio Latino, os brasileiros geralmente só ganham nas categorias voltadas para o português, talvez. Tirando alguns exemplos como o Alexandre Pires, que conseguiu cantar em espanhol e fazer algum sucesso lá fora. Agora mais a Anitta com essa questão lá com Maluma, se não falei errado, desculpa. Que também meio que se apropriou da cultura dele para poder trazer um pouco pra gente aqui. Então, eu acho isso legal, como eu falei pra vocês. Não acho que a apropriação é uma coisa ruim.
Eu só acho que ela tem que ser um pontapé inicial para você conhecer de verdade a cultura do outro. É importante isso, é legal isso. Precisamos sempre lembrar, nós somos latinos e isso é muito legal. Ter irmãos tão diferentes assim no nosso continente. A aculturação e a apropriação são dois processos que implicam o confronto com a outra cultura. A diferença é como nós vamos lidar com essa outra cultura em termos de apropriação ou em termos de mediação, para usar uma expressão que vocês já devem ter passado lá de Jesus Martim Barbeiro, a ideia de como nós vamos mediar essas práticas. Então, o melodrama é uma grande mediação latino-americana. O jeans não é uma mediação latino-americana. Nós nos apropriamos, não sei, nós nos aculturamos. A gente não lembra que era a calça da fazenda norte-americana. A gente usa porque é jeans. Já o Seu Madruga a gente sabe exatamente de onde veio e o que nós não sabemos é quantas vezes nós vamos poder utilizar essa imagem mítica.